Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para começar a falar do livro Novelas Exemplares de Miguel de Cervantes. Esse vídeo faz parte do projeto Conhecendo Cervantes que eu estou fazendo aqui no canal. Se você não viu o primeiro vídeo de apresentação, vou deixar o link aqui na descrição, assim como o primeiro vídeo que eu comecei a falar do livro Dom Quixote, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, também do Cervantes. O projeto vai intercalar as leituras de Dom Quixote e desse livro, e no final eu também vou falar um pouco sobre a vida do Cervantes. O cronograma completo de quando esses vídeos vão ao ar e de que capítulos eu vou falar em cada vídeo estão nesse vídeo de apresentação, tá legal? Esse livro, ele tem uma edição muito linda, muito caprichada. As ilustrações são de Vânia Mignone e o sumário ele é todo ilustrado. Eu nunca tinha visto um sumário assim. Muito lindo, né? O trabalho dessa ilustradora, né? Uma artista mesmo. Essa edição é da Kozak Naif, que já acabou, né, essa editora, mas você ainda encontra esse livro para comprar na Amazon. Para Novelas Exemplares eu combinei de falar a cada sexta sobre 2 novelas e hoje nós vamos falar sobre as 2 primeiras. A novela da Ciganinha e a novela do Amante Generoso. A minha ideia era ler os anexos, que são textos de apoio que vem nessa edição, só no final do livro mesmo, já que eles vêm no final. Mas eu folheando vi que um deles parecia ser bem interessante para esse vídeo de introdução de hoje. Então eu vou comentar algumas coisas hoje também, baseadas no texto da Silvia Massimi Félix. O nome do texto é As Novelas Exemplares, Origem, Cronologia e Classificação. Novelas Exemplares foi publicado em 1613, então bem depois, né, do primeiro Dom Quixote e um pouco antes do segundo Dom Quixote, que é de 1615. Novelas Exemplares foi um livro lançado mais perto do segundo Dom Quixote, mas a Silvia vai explicar que as novelas provavelmente não foram escritas nessa época e que elas foram sendo escritas ao longo da carreira do autor em anos diferentes, por isso que elas são diferentes umas das outras. Ela também vai explicar que alguns autores tentaram classificar essas novelas ao longo dos tempos. A última classificação seriam as novelas idealizantes e as novelas realistas. Ela vai colocar, do primeiro tipo seriam as bizantinas, com tramas complicadas, viagens e naufrágios. O Amante Generoso, a Espanhola Inglesa, As Duas Donzelas. Do segundo tipo seriam aquelas centradas em quadros de costumes, espaços próximos e contemporâneos ao leitor, com aspectos irônicos e satíricos, como Riconete e Cortadillo e o Colóquio dos Cachorros. Mas ela vai falar que todas essas classificações que tentam fazer das novelas do Cervantes acabam ficando meio arbitrárias, porque elas nunca são uma coisa só. Ela fala que é traços dentro de uma mesma novela, então fica complicado classificar essas novelas, e que essas narrativas curtas do Cervantes são simultaneamente críticas e conformistas, realistas e idealistas, sérias e burlescas. Além disso, nelas coincidem 2 concepções opostas da natureza que havia na época: a visão do mundo como um caos em que os elementos tendiam à luta entre si e o homem estava dividido com relação a si mesmo, aos demais seres humanos e à sociedade, que também era caótica e injusta. E 2, a interpretação do universo como um conjunto ordenado e mantido por Deus, presidido pela harmonia entre corpo e alma. Outro ponto que ela vai abordar é que as novelas dentro da Espanha são muito originais, que na época não havia novelas curtas como a que o Cervantes vai apresentar, que já existiam na Itália, por exemplo, mas não na Espanha, e que o próprio gênero narrativo era ainda desvalorizado na época, em comparação com o teatro e com a poesia.
Achei muito interessante esse texto da Silvia. Depois eu vou ler os outros com calma, conforme eu for vendo a necessidade. Ela também vai comentar aqui depois sobre algumas novelas específicas, então eu vou trazendo essas informações aos poucos, conforme eu for falando das novelas, tá bom? E no final a gente faz um apanhado do que ficou faltando. Outra coisa que vale comentar nesse livro é o prólogo do Cervantes. Eu falei no prólogo do Don Quixote que o Cervantes começava falando que não queria fazer prólogo. Ele vem de novo dizendo que não precisava fazer prólogo, só que dessa vez ele vai falar que foi bem sucedido no de Don Quixote. Ele também faz uma apresentação bem bacana de si mesmo, que eu vou ler pra vocês. Ó. Este que vedes aqui, de rosto aquilino, de cabelo castanho, testa lisa e desembaraçada, de olhos alegres e nariz curvo, embora bem proporcionado. As barbas de prata, que não faz 20 anos eram de ouro, os bigodes grandes, a boca pequena, os dentes nem miúdos nem numerosos, porque tem apenas 6, e estes têm mais condições e piores disposições, porque não se encaixam uns com os outros. O corpo entre os dois extremos, nem grande nem pequeno, de cor viva, mais branca que morena. As costas meio castigadas e não muito ligeiro de pés. Este, digo, é o rosto do autor de A Galateia e de Don Quixote de La Mancha, e do que escreveu A Viagem de Parnaso, a imitação da de César Caporal Peruzino e outras obras que andam extraviadas por aí, talvez sem o nome de seu dono. Chama-se comumente Miguel de Cervantes Saavedra. Foi soldado muitos anos e escravo 5 e meio, quando aprendeu a ter paciência nas adversidades. Na batalha naval de Lepanto, perdeu a mão esquerda com um tiro de arcabuz, ferida que, mesmo que pareça feia, ele considera bela, por ter seguido na mais memorável e alta ocasião que os séculos passados virão. Nem esperam ver os frutos, militando sob as bandeiras vitoriosas do filho do raio da guerra, Carlos V, de feliz memória. Viu? Ele vai falar ali um pouco dos seus feitos, um pouco das lutas que ele participou. E nesse prólogo também ele vai explicar um pouco as suas novelas exemplares. Ele vai falar duas coisas bem curiosas, que das novelas você poderá tirar um exemplo, por isso que elas seriam exemplares. Como uma coisa de tirar uma moral da história, sabe? Ele vai falar da originalidade delas e vai falar que elas são para puro divertimento e lazer, para a pessoa não se preocupar e ler e se distrair. Mas a gente fica meio na dúvida se ele não foi meio irônico nesse prólogo, porque as novelas dele não trazem, pelo menos as duas que eu li primeiro, e a Silvia também comenta isso no texto dela, não traz aquela moral definida que algumas novelas traziam. E elas têm muito quê de crítica, mas fazendo esse prólogo, talvez foi uma forma que ele encontrou de passar pela censura ali do rei, da igreja, continuar sendo bem visto por eles, e poder falar deles nas novelas de forma mais velada, sabe? Alfinetando em alguns momentos o comportamento da nobreza, da igreja, mas de uma forma mais velada, sem se declarar contra eles. Ele aproveita esse prólogo para dizer que as novelas dele são inocentes, entretenimento, né? E é isso que eu vou descobrir ao longo dessa leitura. Eu só li mesmo as duas primeiras novelas que eu vou falar com vocês hoje, mas na sexta a gente continua. A primeira novela se chama Novela da Ciganinha. Essa novela ela vai contar a história da cigana Preciosa. Ele começa falando muito mal dos ciganos na novela, e eu fiquei na dúvida se é um preconceito do próprio Miguel de Cervantes ou se ele estava apenas retratando como os ciganos eram vistos na época. O que eu acho que sim, porque os personagens ciganos são muito bacanas nessa novela, então eles não são retratados como vilões, apesar de algum comportamento nem sempre correto. A ciganinha principal, que se chama Preciosa, ela é muito inteligente, muito desinibida, muito pra frente, é uma mulher que fala por si, não tá preocupada com dinheiro, não tá preocupada com casamento, ela ganha os lucros dela dançando, mas ela não quer dar um golpe do baú, por exemplo, como ela teria a oportunidade aqui no livro. Ela com isso vai conseguir muitos admiradores também, e um desses admiradores é um jovem rico, bem sucedido, de família poderosa, mas ele vai se jogar totalmente aos pés da ciganinha por estar completamente apaixonado. Ele vai dizer que ela pode fazer dele o que ela quiser, que ele pode dar tudo o que ela quiser,
e ela fica admirada com as palavras dele, mas também bem desconfiada, porque quem garante que ela não dorme com ele e acabou. Então ela fala que só se ela virar esposa, e ela não quer que virar esposa também de uma hora para outra. Ela quer que esse rapaz confirme o amor dele ao longo de 2 anos, que se mude para morar com os ciganos. E ela deixa todo mundo muito surpreso com essa resolução dela, até a avó, que é quem cuida dos interesses dela, assim, que a gente não sabe exatamente se é a avó, mas é a senhora que criou a Preciosa, que é como ela é chamada. Esse rapaz vai aceitar, e aí toda a trama da história se desenrola, há algumas reviravoltas, alguns segredos revelados, e é uma história bacana, bonita. Há algumas críticas aí, alguns comportamentos da época, assim, somente dessa senhora meio interesseira que cuida dela, mas também dos ricos e da polícia e de como os ciganos eram vistos, né, como eu falei. É uma novela bem divertida e interessante de se ler, eu gostei. A segunda novela eu já achei muito rocambolesca, sabe? Quando é uma reviravolta pra cá, é um sequestro pra lá, outro sequestro. É uma história de sequestros de piratas, mouros. Vai contar a história da Leonisa e do Ricardo. A Leonisa, mais uma vez, uma mulher que todo mundo para e fica admirado e se apaixona só de olhar. Tem muitas mulheres assim na obra do Cervantes, pelo que eu tô reparando. E algumas vezes elas são fúteis, outras não, como a da Preciosa anteriormente. A Leonisa eu não fui muito com a cara dela, achei ela meio besta, sabe? Principalmente por desprezar o Ricardo e preferir o outro pretendente lá. Mas é aquilo, a gente também só conhece a versão da história pelos olhos do Ricardo até um ponto da história. E qual é a trama? Eles são... Um dia o Ricardo vê ela com esse outro pretendente e fica furioso e acaba partindo pra cima desse outro pretendente. E no meio da briga lá, eles são atacados por mouros, sequestrados e levados como escravos, inclusive a Leonisa. Então toda vez que ela aparece é um tal de tô apaixonado pela Leonisa, que eu achei um pouco exagerado, embora pode ser uma coisa meio sátira, né, desse tipo de personagem na obra de outros autores, até porque quando a Leonisa tem a voz dela, aí sim ela explica, ela bota o ponto de vista dela, acaba que a decisão final do livro é dela, então dá um desconto pra Leonisa. Mas ela, entre a Preciosa e a Leonisa, eu me interessei muito mais pela personagem da Preciosa da primeira novela. E uma coisa que eu li também sobre o livro é isso, das mulheres não necessariamente serem personagem principal, mas elas serem sempre um ponto forte aí na obra do Cervantes, serem pontos de destaque. E com certeza tanto a Leonisa quanto a Preciosa dominam essas duas novelas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de curtir, de ajudar a compartilhar. Se você não viu o primeiro vídeo sobre o Don Quixote, que também faz parte desse projeto Conhecendo Cervantes, não deixe de conferir, o link vai estar por aqui. Assim como o vídeo de apresentação, se você quiser saber que dia que vai ao ar, qual capítulo, se você tem alguma dessas obras acumulando poeira aí na sua estante, na sua prateleira, ou Don Quixote, ou novelas exemplares, vem ler junto comigo, coloca a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!